Olá, meu nome é Laísa Soares, eu sou cofundadora do Instituto Nacional Vida Saudável, também conhecido como INVS, que organizou os 2 maiores congressos online do Brasil, com mais de 32 mil inscritos cada um, e que teve presença de nomes como Dr. Ítalo Rachid, Baracá, Vitor Sorrentino e tantos outros. Nessa palestra de hoje, eu vou te explicar exatamente quais são essas drogas invisíveis que viciam pessoas comuns como eu e você e que, na verdade, são responsáveis pelos problemas de saúde de quase 2,3 bilhões de pessoas até 2015. Porque essa é a estimativa de pessoas com sobrepeso ou obesas em todo o mundo para o ano que vem. E, além de explicar o poder de vício dessas substâncias que eu aposto que estão hoje lá na sua cozinha, eu também vou te mostrar como se livrar desses vícios alimentares que literalmente transformam o seu corpo e tudo aquilo que você não quer, uma máquina de acumular gordura e gerar doenças. Ao final dessa apresentação, você vai saber os 3 passos simples necessários para se livrar definitivamente da influência de alimentos viciantes da maneira mais rápida, saudável que eu conheço. E de quebra, vai transformar a sua saúde, o seu peso, a sua disposição, assim como fizeram centenas de alunos meus até hoje, que chegam a perder até 5 quilos e 5 centímetros de barriga já na primeira semana. Então fica aqui comigo até o final, que além de dividir tudo isso com você, eu também reservei um presente super especial, que por si só já tem o poder de transformar a sua saúde, disposição e o seu manequim. Então vamos agora para o computador, que a gente vai bater esse papo até o final. Bom, então vamos lá. Nessa palestra eu vou te explicar muito sobre vícios alimentares no geral. Então, para começar, eu preciso te dizer que tem 2 tipos de alimentos que são, assim, digamos, mais fortes que você. Então, em primeiro lugar, a gente tem aqueles alimentos que têm uma influência emocional sobre você, né? Todo mundo tem um alimento que tem um ou mais alimentos que estão nessa categoria. Em inglês, eles são chamados os comfort foods. São alimentos que confortam, que acalentam, que aquecem o coração. São aqueles alimentos que despertam boas lembranças e boas emoções em você. Então, pode ser um prato típico de feriado, como, sei lá, uma rabanada. Pode ser também um prato que só sua avó sabe fazer. Um prato típico de alguma época do ano, pé de moleque, pamonha, né? Então, pode ser um determinado sabor de pizza. Enfim, cada pessoa tem os seus equivalentes aí de comidas que despertam esse tipo de emoção. E não tem nada de errado em ter esses tipos de alimentos, assim. Tem alimentos como esse que influenciam você dessa maneira. Desde que a frequência com que você come esses alimentos, claro, caso o alimento da sua escolha aí, do seu comfort food, seja um alimento, uma fritura, ou cheio de açúcar, ou cheio de coisas ruins, não tem problema em você comer esporadicamente isso aí, né? E que você esteja ingerindo essas comidas pelo motivo certo, para agradar seu paladar e não para preencher algum outro tipo de vazio que não seja o vazio do seu estômago. E mesmo que esses alimentos reconfortantes aí sejam na grande maioria, digamos, gordinhos, né? Então são, como eu falei, frituras, ou cheio de açúcar, ou com muita farinha, ou às vezes os 3, como no caso dos churros e rabanada, não tem problema comer esporadicamente. Não é desses alimentos especificamente que a gente está falando, essas coisas esporádicas que eu quero conversar aqui. Não são esses os alimentos que a gente vai bater um papo aqui. Eu quero falar de alimentos que estão no seu dia a dia e você às vezes nem se dá conta do quanto que ele está no seu dia a dia. Alimentos que impedem que você, não só você, né, como impediu a mim também, de alcançar a proporção ali ideal de pelo menos 80% da sua alimentação realmente saudável, né, que são necessários para ganhar e para manter saúde. Eu acredito que o que faz os resultados são a regra e não a exceção. Então, se 80% do tempo você está ali comendo comida saudável e 20% do tempo você sai um pouco da curva, não vai ser isso que vai te engordar. Não vai ser isso que vai fazer com que você não tenha saúde, né? Então você pode usar esses 20% aí para contemplar esses pratos que são indispensáveis, por exemplo, né? Essas comidas que são mais do que comida. Então, mas alguns alimentos, por mais que você ache que está fazendo tudo certo, se você nesse momento você não está perdendo nem medida, não está perdendo gordura localizada, não está perdendo o peso que você quer, muito provavelmente esses alimentos que a gente vai conversar aqui ainda estão infiltrados na sua alimentação e pode ser que você nem saiba.
Então eu vou falar quais são exatamente esses alimentos e como é que eles se infiltram na sua despensa, no seu cérebro, sem que você nem perceba, tá ok? Então se você tá grávida, por exemplo, esses alimentos são comprovadamente aqueles alimentos que alteram até o DNA do seu filho, que deixam ele com mais chances de ser obeso num futuro. Se você está amamentando, são esses alimentos que passam para o leite e que também viciam o seu filho, não só você, que torna muito mais difícil para o seu filho, quando criança e quando adulto, dizer não para determinados tipos de toxinas. Então é disso que eu vou falar. Então eu te convido a acompanhar essa apresentação até o final mesmo. Então vamos lá, como eu disse no início, eu falei, né, cada um tem sua criptonita, alguns alimentos são muito queridos pra gente, mas alguns são verdadeiras drogas. Então é o seguinte, eu falei no início que 2,3 bilhões de pessoas é a projeção que se tem para 2015 para pessoas acima do peso e obesas, né? Entre as brasileiras, esse número é de 39% das brasileiras entre 25 e 34 anos, elas estão acima do peso recomendado. E entre as mulheres de 45 e 54 anos, o valor vai para 55,9. E isso que eu tô falando aqui são só de pessoas que têm problemas com peso na balança, né? Na estatística aqui não está inclusa pessoas que são falsas magras, por exemplo, como eu era, né? Que até não pesam muito na balança, mas tem um percentual altíssimo de gordura no corpo, como era o meu caso. Agora, o problema desse sobrepeso tá muito longe de ser assim, só o reflexo no espelho. Porque eu realmente acredito que se você não precisa emagrecer, desde que você esteja feliz, saudável, se sentindo bem, assim, não precisa emagrecer. Quem sou eu, né? Ninguém tem o direito de dizer pra você o que você faz ou não faz, ou como deve ser ou não deve ser a aparência do seu corpo. Só você tem esse direito, só você pode decidir sobre isso. Pra mim, o grande problema tá aqui. A maioria, mais de 90% dessas pessoas, elas sofrem de sérios problemas de saúde e elas não se dão conta, elas nem sabem que estão com problema de saúde. Eu estava inclusa nessa estatística e posso dizer que são pessoas que têm sintomas silenciosos ou que sintomas aparentemente tão corriqueiros que elas não se dão conta, mas que no decorrer do tempo, esses sintomas eles vão fatalmente se transformar em alguma coisa pior, alguma das doenças campeãs de morte hoje. Então, doenças cardíacas, derrame, diabetes, tantas outras, até mesmo diferentes tipos de câncer são causados por uma alimentação incorreta, por um estilo de vida ruim. Certo? Então você já imagina aí, as pessoas que você conhece e ama, seus irmãos, seus pais, seus filhos, seus amigos, disputando um leito de hospital que está cada vez mais superlotado, sofrendo com efeitos colaterais de remédios controlados, sofrendo com doenças crônicas, correndo risco de perder, sei lá, a visão por causa de um diabetes, ou ficar preso na cama depois de um derrame, enfim. Tudo isso desencadeado, iniciado por um processo de sobrepeso e maus hábitos de vida. Então, nem precisa de tanto terrorismo, nem tanta estatística para fazer essa reflexão. Pega aí na sua família, se você, nos seus pais, seus avós, amigos dos seus avós, bisavós, pessoas que viveram ou têm mais de 80, 90 anos. Você consegue lembrar de mais ou menos quantas? Se você lembra aí de umas 3, 5, quantas dessas pessoas são obesas? Eu chuto que a resposta seja bem perto de 0. E se eu apostasse, eu provavelmente ia ganhar dinheiro falando isso. Mas é porque é fácil perceber que a expectativa de pseudo-vida de alguém acima do peso, de alguém verdadeiramente obeso, é dramaticamente menor. Por que eu digo pseudo-vida? Porque eu sei bem o que é beirar os 40% de gordura no corpo. Se você não sabe, se você não está muito por dentro, 40% de gordura é mais ou menos o dobro do que seria recomendado para uma mulher, Então eu sei que é ter quase 40% de gordura no corpo e como isso prejudica, sim, tudo que você faz, tudo na vida de alguém, quer você saiba ou não. Agora, antes de eu te dizer que tudo isso tem a ver com vícios, deixa eu falar rapidinho aqui um pouquinho da minha história, só me apresentar realmente aqui pra você. Pra você que não me conhece, até 2013 eu era como a maioria esmagadora das mulheres, das mulheres brasileiras hoje. Eu tinha ali uma barriga rechonchuda e eu estava doente
sem saber. Na adolescência eu era magrela, mas até então, em 2013 eu já me pegava usando roupas largas demais, tirando só foto de rosto, pra esconder o corpo atrás dos amigos, pra aparecer ali só a cabeça. Eu pensava nessas coisas ao mesmo tempo que eu entrava e saía de diferentes tipos de dieta. Entrava na academia umas 3 vezes ao ano, especialmente antes e depois de ir pra praia com a família, tentar ficar bem ali no biquíni e tal, o que nunca acontecia. Eu comia coisas sem perceber e eu não parava de comer até ver o prato limpo. E depois era uma culpa só, né? Porque você deve imaginar aí que não era uma saladinha light que eu comia, era pratos repletos dessas coisas que a gente vai conversar aqui hoje. E além da aparência, claro, o pior mesmo, hoje eu sei que o pior mesmo, era aquilo que eu encarava como se já fosse parte da minha vida, sabe? Então, dores de cabeça constantes, sem explicação, refluxo por horas depois de cada refeição, a falta de disposição para topar qualquer programação ao ar livre, qualquer programa diferente, né? Então, eu deixei de conhecer vários lugares maravilhosos por causa dessa preguiça, dessa sensação de cansaço, porque tudo que eu queria era chegar em casa depois do trabalho, pegar um pote de sorvete, alguma outra comida gostosa, ficar na frente do TV e pronto. E o sono e o cansaço permaneciam, mesmo nesse repouso que eu me forçava. Então, especialmente depois do almoço, parecia que o meu dia ali simplesmente me sugava mais energia do que eu tinha para dar. Então, eu vivia resfriada, a garganta inflamava, eu ficava rouca no primeiro sinal de chuva, de frente fria, enfim, tudo isso já tinha se tornado parte de mim. Eu convivia com esses sintomas todos como se fosse algo meu, como se fosse parte de quem eu sou, como se ser a Laísa fosse ter cada um desses problemas. Né? Então foi... O que aconteceu? Por que isso mudou? Quando, no início desse ano, eu passei 2 semanas de cama em janeiro por causa de uma simples gripe, a ficha caiu. Eu levantei, olhei no meu armário cheio de antibiótico, de anti-inflamatório caro, eu parei, olhei no espelho e eu vi uma pessoa que eu não reconheci, uma jovem esgotada, né? Eu vi o quanto meu corpo estava maltratado e eu pensei que como assim o meu corpo não conseguiu lidar com uma simples gripe? Então eu decidi mudar radicalmente o rumo da minha vida, de uma vez por todas. Hoje, eu realmente percebo que aqueles sintomas, aquelas coisas que aconteceu comigo não me pertencem, não são parte de mim. Eu acordo sem precisar de despertador. Antes mesmo do despertador, eu tô já acordando sem cansaço, sem preguiça, sem drama. Passo o dia inteiro disposta. Eu redescobri a minha cintura, que fazia muito tempo. Eu já tinha chegado a acreditar que o meu biotipo não tinha uma cintura. Hoje eu sei que era simplesmente o acúmulo de gordura. Hoje eu visto um manequim P que eu não vestia desde a minha adolescência. Eu não fico doente com facilidade. Na verdade, eu não consigo lembrar a última vez que eu fiquei verdadeiramente doente. E eu me sinto realmente com mais saúde do que eu tinha há 10 anos atrás, quando eu ainda estava saindo da adolescência. E como que eu fiz isso? Como é que eu fiz essa transformação? Então, primeiro, eu comecei a estudar, feito louca, o que médicos e pesquisadores atualizados, idôneos, estavam falando sobre alimentação, saúde e longevidade. Pessoas que não só falavam, mas também agiam exatamente da forma que falavam e passavam as recomendações para os pacientes e tinham resultados com esses pacientes. Então, pessoas que têm propriedade para falar, vamos pôr assim, né? Não são pessoas que simplesmente saíram da academia, né, da universidade e acham que sabem de tudo. Porque hoje eu sei que a universidade tá bem defasada nesse sentido. As universidades, no geral, na área de saúde. Bom, então eu comecei a estudar o que esses caras estavam falando sobre alimentação, saúde, longevidade. E eu vi que poderia trazer muita gente comigo nessa transformação, nesse alcance de informações, né? Foi aí que eu criei o INVS. E aí, com esses especialistas, eu aprendi muito sobre os mitos de quais alimentos são realmente saudáveis ou não. Então, eu aprendi que nem tudo que você acha que faz bem, ou que você ouve na TV que faz bem, é realmente o que faz bem. Eu aprendi que ignorar os diets e lights da minha vida, porque não é esse o caminho que realmente leva à saúde. Enfim. Então, eu descobri que é por causa dessas mentiras que a gente ouve por aí que
que não só a gente, mas como os próprios médicos, né, sofrem com isso, os brasileiros engordam mais e mais a cada ano. E apesar das inúmeras dietas que você vê por aí, né, você só tem esse número aumentando. De tempos em tempos a pessoa perde um pouco de peso, daqui a 3, 5 anos ela tá com todo o peso de volta, se não mais. Né? Então 95% das pessoas passam por isso. Eu aprendi que não existe dieta da moda, regime de exercícios que você entre e para, e que uma pílula mágica para emagrecer, não existe isso. Né? Eu aprendi que não é possível perder peso de uma maneira permanente seguindo uma dieta restritiva em calorias, passando fome, tomando essas pílulas aí, ou seguindo um programa temporário de exercícios ou de alimentação. É preciso entender que perder peso e gordura, né, perder gordura, tem muito mais a ver com uma mudança de estilo de vida mesmo. É preciso ignorar e esquecer o conceito de fazer dieta. Porque quando você começa uma dieta, o que você pensa? Ah, eu comecei uma dieta, entrei numa dieta. Em algum momento da sua cabeça, isso implica que você vai sair dessa dieta em determinado ponto. Então o que eu chamo de dieta típica é aquela que você faz durante um determinado período de tempo, né? Você entra e sai dessa dieta. E o que acontece geralmente quando você termina a dieta? Você ganha todo aquele peso de volta, né? Então, não era isso que eu queria. Eu estava pronta para abraçar esse conceito de novo estilo de vida. E aí, no início, eu fiz o que a maioria faz. Opa, eu estudei aqui, na verdade. Eu comecei tirando alguns alimentos que fazem mal. Então, pequenas alterações na alimentação, tirando uma coisa aqui e outra ali. E o que aconteceu? Nos primeiros dias, ou melhor, no primeiro mês, até que as coisas foram bem, porque os prejuízos ali da minha gripe, né, que eu te falei, ainda estavam bem frescos na memória, eu estava bem motivada, estava indo tranquilamente bem. Os avanços foram bem pequenos, mas qualquer avanço pra mim naquele momento era um avanço, né? Então, pra mim tava bom. Agora, eu preciso confessar, na verdade, é uma coisa que eu não gosto de falar, é uma coisa bem, bem vergonhosa, porque eu já tinha criado o INVS a essa época, né, a essa altura do campeonato. Eu não gosto muito de confessar isso, mas a partir do segundo mês ficou muito mais difícil resistir a determinadas guloseimas, né? Aquelas guloseimas de antes pareciam que tinha ganhado mais poder, um poder sobrenatural sobre mim, de verdade. Era muito, muito, muito difícil resistir a determinados tipos de alimentos que são ali as minhas criptonitas. Cada um tem a sua, como eu falei. Então eu caí em tentação muito mais vezes do que eu podia, muito mais do que esses 20% tolerados aí para ter algum resultado. Eu estacionei nos resultados, ainda muito longe do meu objetivo. E o negócio é o seguinte, eu me considero uma pessoa minimamente racional, prática, inteligente de alguma forma. E ainda assim eu me pegava fazendo uma besteira atrás da outra. Então tinha que ter um motivo para tanta falta de controle. Então assim que eu percebi o que estava acontecendo, eu fui correr atrás de um porquê, né? O porquê que tinha ficado tão difícil assim dizer não para certas coisas que eu sabia que fazia mal. E eu também recebia comentários de pessoas do INVS relatando as mesmas coisas, que já tinham começado um processo muito dispostas e tinham abandonado porque estava muito difícil de alguma forma. Então eu fui lá para tentar descobrir o problema e eu descobri. E eu não só descobri qual que é o problema, eu também descobri que, felizmente, não é uma questão de simples força de vontade, de persistência, de disciplina. Tinha algo mais, sim, influenciando. Não é uma questão tipo, você é fraco, você não consegue, você tem preguiça. E todas aquelas coisas que a gente gosta de apontar o dedo e falar sobre alguém que tem dificuldade de perder peso. Não tem muito a ver com isso. Antes de pensar em força de vontade, tem algo ali que é muito importante levar em consideração. Eu descobri que, por exemplo, eu tomava decisões diárias achando que estava 100% no controle, 100% consciente, que eu estava tomando cada decisão e fazendo cada ação por minha conta, mas na verdade o que acontece é que o meu cérebro, ele é o chefão. Então é o seguinte, ele comanda os processos bioquímicos que controlam o meu humor, os meus desejos e que tendenciam as minhas decisões. Se ele está influenciado por determinado tipo de hormônio, neurotransmissores, ele vai certamente fazer com que as minhas decisões e as minhas ações caiam para
para um lado que não necessariamente é aquele que eu deveria ir. E é o seguinte, o seu cérebro, por padrão, cérebro humano, independente do quão em forma ou não você vai estar, o seu cérebro ele sempre vai te influenciar para que você tome basicamente 2 tipos de decisão, em qualquer contexto da sua vida, tá? Primeiro, ele vai sempre preferir que você tome decisões que tragam prazer, que ofereçam a ele uma sensação de conforto, de prazer, pra te deixar feliz mesmo, assim, coisas que tragam prazer pro seu corpo, prazer bioquímico até falando, tá certo? E não é só, como eu falei, não é só em comida não, então se você tem 2 atividades para fazer no trabalho, igualmente importantes, uma é legal, outra nem tanto, você sempre vai até ficar encontrando desculpas para si mesmo para fazer aquela que é legal e deixar aquela que não é tão legal assim para depois. Isso é natural nosso, tá? E além de tendenciar que a gente tome e faça ações que tragam prazer, uma outra coisa que seu cérebro sempre vai preferir que você faça é tomar decisões, ter ações que evitem desconforto, que não causem desconforto para ele, né? Por exemplo, uma coisa que causa um grande desconforto para o seu cérebro é uma mudança, qualquer mudança. Então, se o seu cérebro está acostumado a fazer uma coisa e você, de repente, quer adotar um novo hábito, por exemplo, isso dá um trabalho. Então, o seu cérebro ele tende a manter o seu corpo no estado que ele está acostumado, no estado atual dele, né? Manter ele da forma que ele já está hoje. Por quê? Porque manter o estado atual gasta menos energia e esforço dele, porque ele já sabe fazer aquilo, já está acostumado. O seu corpo já está acostumado a fazer aquilo. Agora, mudar é um desconforto muito grande para o seu corpo inteiro, porque cada vez que você muda qualquer coisa que o seu cérebro já estava habituado a fazer, ou a lidar, ou trabalhar daquela forma, uma série de novos processos bioquímicos precisa ser alterado. Então, todo o seu corpo precisa se reorganizar e readaptar àquela nova situação. Então, mudar um hábito já consolidado, é por isso que mudar um hábito é tão difícil às vezes, certo? Então, o seu cérebro sempre vai preferir que você faça isso. E sabe uma das coisas que mais desencadeia a sensação de prazer imediata ao seu cérebro? Tipo, que dá uma recompensa imediata pra ele? Drogas. Especialmente drogas como cocaína e heroína são altamente viciantes justamente porque desencadeiam no seu corpo a descarga dos opioides naturais do seu cérebro, né? Por exemplo, uma liberação do chamado hormônio da gratificação, a dopamina, né? Esse, por exemplo, é um dos processos que mais levam à dependência química. Agora, sabe uma coisa que comprovadamente, estudo após estudo, vem sendo demonstrado, que causa esse mesmo efeito da cocaína, da heroína, né, de ativar os opioides naturais do seu cérebro, só que até 8 vezes mais poderoso do que a cocaína em si dentro do seu cérebro, uma descarga de açúcar no seu sangue. O açúcar ele é tão prazeroso, especialmente o açúcar o açúcar refinado, ele é tão viciante que os estudos já comparam o açúcar refinado, por exemplo, à cocaína, a morfina, a heroína, é esse tipo de droga. Sério, o açúcar refinado, ele tem e mesmo até outros alimentos muito ricos em carboidratos refinados. Então, trigo, arroz, batata inglesa, carboidratos simples, aqueles que disparam, dão um pico de açúcar, de glicose no seu sangue, por exemplo, né? Eles reagem igualmente à cocaína no seu cérebro. Ironicamente, você não vê por aí ninguém oferecendo pirulito para uma criança. Não oferece o pirulito pro seu filho, pro seu sobrinho, mas, né, quer dizer, mentira. Você oferece pirulito, balinha pro seu filho, pro seu sobrinho, mas não oferece cocaína. Eu ainda não vi ninguém aí oferecendo cocaína para uma criança. Você, enquanto tá grávida, enquanto tá amamentando, você come doce, mas jamais pensaria em injetar morfina ou heroína em você e deixar seu filho viciado. Qualquer coisa que pudesse deixar seu filho viciado por sua causa, você não faria. Mas na prática, essas duas coisas, dar doces, consumir doces e usar drogas, podem ser muito mais próximas do que você até imagina, do que você sonha. Eu sei que parece muito dramático, muito sensacionalista, mas infelizmente é mesmo. Porque, pega aí, teve um dos estudos, foi feito com ratinhos, né? Então você tem aí um estudo feito com ratos. Quando foi permitido aos ratinhos escolher entre cocaína, apertar um botão para receber cocaína intravenosa, e água adoçada, água com açúcar refinado,
Absurdos 94% dos ratinhos foram lá e escolhiam água com açúcar. Até mesmo aqueles ratos que tinham sido previamente viciados em cocaína, já estavam viciados em cocaína, eles mudavam rapidamente para a água com açúcar assim que era dada a oportunidade para eles. Impressionante. Assim que eles tinham a opção de trocar cocaína por açúcar, eles trocavam por açúcar. Isso tem a ver com, os pesquisadores especulam que isso tem a ver muito com os receptores de doces nossos, né? São 2 receptores de proteínas que ficam na nossa língua. Esses receptores de doces, eles evoluíram no nosso corpo em tempos ancestrais, quando a nossa dieta era muito, 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 muito pobre em açúcar, quando tinha no máximo o açúcar de algumas frutas. E olha lá, esses receptores eles não se adaptaram muito bem ao alto consumo de açúcar da nossa dieta atual, da nossa dieta moderna. Então, essa superestimulação desses receptores pelas nossas dietas ricas em açúcar, isso gera sinais de recompensa excessivos no nosso cérebro. Então, esses sinais eles têm o potencial, sim, de substituir aqueles mecanismos normais de autocontrole que a gente teria, essa defesa natural de autocontrole. Então, quando você estimula demais esses receptores, isso tem o potencial, sim, de acabar, de substituir esses mecanismos, de ignorar esses mecanismos de autocontrole e deixar a gente, sim, viciados, levar ao vício, fazer com que o nosso cérebro sempre peça mais pra gente apertar aquele botãozinho de açúcar na nossa alimentação, no nosso sangue. E o seguinte, esses vícios, esse tipo de vício em açúcar, esse tipo de padrão do cérebro pedir cada vez mais, o seu corpo desenvolve, quer você saiba ou não. É assim, você já pode ser aquela pessoa que percebe, já sabe. Nossa, é incrível, eu não consigo passar o meu dia sem comer um doce, né? Não resisto uma coxinha de padaria quando eu passo em frente. Então você já pode ser essa pessoa que está consciente de alguma forma sobre a necessidade que você tem, a certa dependência que você tem com relação a esses alimentos. Mas, como geralmente acontece com a maior parte dos vícios, a maioria não se dá conta do quão acorrentado tá nesse tipo de alimento ruim. E quais são as consequências de ter um vício em açúcar e carboidratos refinados, por exemplo? Se o problema com esses alimentos fosse só a necessidade constante de comer mais e mais doce, ou pizza, massa, enfim, se eu só ficasse nisso, o problema é a vontade, não acontece mais nada, eu só fico dependente de passar na frente de uma pizzaria e ter que comer uma pizza. Ah, ok. Mas não é, né? Eu não sei qual que é a sua criptonita, mas o problema dela certamente não é só esse, né? Se ingerir açúcar nas suas diferentes formas, né? Ou alimentos ricos em glicose, ou que causam picos de glicose no seu sangue, fosse só isso, estava tudo bem. Mas ele é o início de uma série de desequilíbrios graves no seu corpo. Então, quando você tem uma dieta que é rica em açúcar, rica em grãos, né, o açúcar, a glicose, ela é metabolizada em forma de gordura. Ela é armazenada como gordura nas suas células de gordura. Você tem um pico de glicose, aí vem o pâncreas, lança insulina para lidar com aquela glicose no seu sangue. O que pode ser absorvido pelas células é absorvido, o que sobra imediatamente é estocado como gordura. Então, quando você estoca tudo isso como gordura, o seu corpo libera picos de leptina, que é um hormônio da saciedade. Ao longo do tempo, se seu corpo ele é exposto a muita leptina, então vamos lá, armazenei como gordura, esse processo ativa a leptina, é disparada, a leptina sai no meu corpo para avisar pro meu corpo que eu preciso parar de comer, para diminuir o apetite e tudo mais. Só que se você faz isso mais vezes, e ao longo do tempo você é exposto a muita leptina, você vai se tornar resistente a essa leptina. Da mesma forma que a gente pode se tornar resistente à insulina. O que significa isso? Quando você se torna resistente à leptina, é como se o seu corpo não conseguisse mais ouvir o sinal de que, né, aquelas mensagens dizendo para você parar de comer, para diminuir o apetite. Então você você não consegue mais ouvir, o seu corpo não registra mais as mensagens de diminui o apetite, para de comer, queima a gordura que está em excesso, diminui a sensibilidade de doces na língua. Tudo isso você vai ficar insensível e você não vai acontecer mais. Então você vai estar sempre com fome, sempre com o apetite ativado lá em cima, você vai estar sempre com desejo por doces e você vai estar sempre armazenando mais e mais gordura. Tudo isso que a gente não quer.
É um círculo vicioso mesmo, que se autoalimenta. Quanto mais açúcar você come, pior, pior fica esse ciclo. E além disso, o açúcar também tem outros malefícios relacionados ou não a esse problema desse ciclo da leptina, da insulina. Então vamos lá. O açúcar, ele estimula uma reação de estresse fisiológico no seu corpo. Ele provoca a liberação de adrenalina, de cortisol, que são importantes, mas em excesso causam problemas. Ele efetivamente engrossa o sangue. Ele desativa o seu sistema imunológico, porque ele atrapalha diretamente o funcionamento das células brancas do seu sangue, tá? Ele induz o estresse oxidativo no seu corpo. Significa que ele faz com que o seu corpo se oxide mais rápido. Ele aumenta a oxidação. E oxidação pra gente traduz-se como envelhecimento. Então você está oxidando mais as suas células. O açúcar, ele é a fonte quase que exclusiva, comprovadamente, tá? Já tem pesquisas dizendo isso. Ele é a principal, talvez a única fonte de alimento de células cancerosas, como queira chamar. Então, células normais conseguem ali trocar a sua fonte de energia entre glicose e, sei lá, cetonas, né? Gordura. As células cancerígenas não, elas se alimentam basicamente de açúcar. Se elas não têm açúcar, elas morrem. Então, se você está comendo muito açúcar, elas ficam felizes, elas continuam vivendo e se reproduzindo, certo? O açúcar, ele prejudica a transferência de aminoácidos para o tecido muscular, ou seja, ele prejudica o ganho de massa magra. Sabe, músculo que te ajuda a queimar a gordura, ele ainda prejudica você ganhar esses músculos. Mesmo quando você está se exercitando, se você come muito açúcar, está sendo muito pouco efetivo esse seu exercício, né? Então aquela velha lenda de, eu vou me exercitar para poder comer, coisas assim, não faz muito sentido. E o consumo de açúcar ao longo do tempo causa também a resistência à insulina, que é responsável pelo desenvolvimento de diabetes tipo 2, que é ligada à resistência à insulina e tal, e também toda a série de problemas de saúde relacionados a isso, né, a essa insensibilidade. Danos nos nervos, doenças cardiovasculares, derrames, infartos e tudo que tem nesta área aí. Tudo aquilo que a gente não quer, certo? E o seguinte, quando eu tô falando de açúcar, eu quero reforçar mais uma vez. Eu não estou falando simplesmente do açúcar que você bota no seu cafezinho, o açúcar branco. Eu estou falando de diferentes coisas que ativam esse pico de insulina, pico de glicose, consequente pico de insulina, consequente pico de leptina, enfim. Então, é tudo que vira glicose rápido demais no seu sangue, é disso que eu tô falando, certo? Então, vamos lá, não é só o açúcar de mesa. Você tem alimentos refinados, com farinhas refinadas, no geral, grãos, e especialmente o trigo. Determinados grãos, mesmo os integrais, também têm esse poder. Dependendo do quão sensível você é a carboidratos, isso acontece com você. Eu, particularmente, como o menos de grãos possível na minha alimentação. Mesmo os que não têm glúten, tá? Opção minha. Eu percebi que pra mim funciona. E carboidratos simples no geral. Aquelas coisas, aqueles carboidratos brancos demais, sabe? Arroz branco, macarrão, batata inglesa, aquelas coisas que dão muito pico de energia, açúcar em você, certo? Então não tô falando só de açúcar, tá? Açúcar no sentido cafezinho na mesa que você adiciona, refrigerante, não é só disso que eu tô falando, tá? E além do açúcar, tem outros tipos de alimento também que são verdadeiras drogas alimentares e que estão presentes em praticamente todos os produtos processados, industrializados. Inclusive o açúcar, não cabe nos meus dedos a quantidade de nomes diferentes que significam basicamente açúcar. E estão lá nas embalagens, tá? Dos produtos que você compra. Então, outros alimentos que, assim como o açúcar, causam uma certa dependência, causam essa vontade de comer mais e mais daqueles alimentos. Tem o glutamato monossódico, aquele famoso substituto do sal, realçador de sabor, sabe? Daquela marca que você tá pensando aí. Então, além daquela marca que você voluntariamente adiciona na sua comida achando que tá realçando o umami, né, o sabor umami dos alimentos, o glutamato ele tá em vários alimentos processados, embalados, industrializados. As gorduras hidrogenadas, basicamente conhecidas como gorduras trans. Se tem gordura hidrogenada, ela tá um micropasso de se tornar gordura trans. E você já deve saber que gordura trans não é legal. Não é legal pro seu corpo e ainda é o tipo de gordura que dá sempre aquela vontade de comer mais, sabe? Alimentos que tem aqueles
xananana antes, blá 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 antes, conservantes, aromatizantes, acidulantes e por aí vai. Corantes, tudo por aí. Muitos desses alimentos também têm esse poder maligno de desencadear processos que levam que você queira sempre comer mais e mais deles, tá? Então tem que ficar atento a esse tipo de alimento. O açúcar em primeiro lugar, nas suas diferentes formas, e os alimentos processados no geral, que contenham esse tipo de coisa. Tá ok? Porque é o seguinte, é muita hipocrisia da indústria alimentícia, o que você ouve por aí, de que não existe alimento ruim, que o problema mesmo é a moderação, que você pode comer qualquer alimento, e desde que seja moderado. É muita hipocrisia, é muita ironia você ouvir esse tipo de raciocínio, quando a esmagadora maioria dos alimentos processados, dos produtos alimentícios, porque aquilo não é alimento, dos produtos alimentícios processados, eles são propositalmente cheios de substâncias altamente viciantes para que você sempre queira mais e mais. Então, açúcar, glúten, gordura vegetal hidrogenada, glutamato monossódico, adoçantes artificiais, essas são apenas algumas das substâncias tóxicas presentes nos alimentos, nos produtos alimentícios, que aumentam a sua vontade de comer mais e mais desses alimentos, tá? Então, é por isso que parece muito difícil se livrar de desejo por doces e por alimentos desse tipo, frituras e tudo mais. Quando você tenta, você está indo contra o prazer que o açúcar e esses alimentos causam no seu cérebro e contra o desejo do seu corpo de manter o hábito de receber açúcar. Então, depende muito pouco de força de vontade para controlar suas tentações, assim, esse tipo de tentação, quando você está num ciclo de vício e o seu cérebro está programado para continuar viciado em comidas industrializadas e açúcares. Então é disso que eu estou falando. É muito fácil apontar o dedo e dizer que a pessoa tem pouca força de vontade, está desmotivada, não tem vergonha na cara, ou qualquer outra dessas coisas que a gente fala sobre alguém que está acima do peso, está gordinho, está com um percentual de gordura alto, quando essa pessoa, na verdade, está sendo vítima dos próprios alimentos que deixaram ela naquela situação, certo? Resistir batatinha, refrigerante, milkshake, tudo isso é muito, muito, muito difícil por mais força de vontade que você tenha quando a bioquímica do seu cérebro está no controle, tá ok? Então, se você se identifica tanto com a pessoa que está acima do peso quanto com a pessoa que aponta o dedo, fica a dica, fica essa percepção talvez nova para você. Então é o seguinte, detalhe, tá? Eu queria só lembrar que a indústria alimentícia sabe disso. Ela coloca essas coisas nos produtos não só para aumentar o tempo de prateleira, o tempo de validade, a data de validade, mas porque ela sabe que aquilo vai trazer o consumidor dela de volta para aquele produto, tá? Mesmo em produtos diet e light, você vai encontrar essas substâncias que fazem a mesma coisa com você, tá? Ok, mas e aí? Qual que é a solução? O que eu faço? Tem como eu fugir disso aí? Tem uma solução, sim. E é agora que eu vou falar pra você sobre esses 3 passos que quebram esse ciclo e que garantem realmente um emagrecimento definitivo pra você que quer adotar um novo estilo de vida. E qual é, então, essa solução? Como é que você faz para quebrar essas correntes? Como é que você consegue reprogramar o seu corpo para não desejar esse tipo de alimento, para se livrar da influência desse tipo de alimento? Vai soar aparentemente simplista, mas eu quero que você me acompanhe aqui, tá? A solução é simples. Do mesmo jeito que a forma de você cortar um vício é parar de consumir a droga, a forma de você cortar um vício alimentar é parar de comer esses alimentos. Pelo menos durante um período de tempo. Tirar 100% desses alimentos durante um período de tempo suficiente para que você recobre a consciência sobre o que você está fazendo. Certo? Então, por exemplo, com uma desintoxicação intensa e orientada, você consegue sim reprogramar o seu corpo em questão de dias. Eu digo dias mesmo. Porque assim, se você tentar se livrar aos poucos desses alimentos, né? Cortar só um ou outro, sem fazer as substituições importantes para enganar o seu cérebro enquanto você se livra desses alimentos, né, enquanto você foge dos vícios, lembra, seu cérebro está sempre querendo aquele alimento. Você precisa dar uma enganada nele. Você precisa cortar esses alimentos ao mesmo tempo que você garante que está fazendo substituições importantes e certas
para enganar o seu cérebro nesse processo, para você não ficar louco no processo de tentar se livrar desses alimentos, né? Sem fazer isso, você dificilmente vai conseguir se libertar da influência do açúcar, do trigo refinado e de outros elementos viciantes presentes nos alimentos processados, nos produtos alimentícios. Certo? Seguinte, inclusive, alguns dos relatos mais comuns de pessoas que abandonam o açúcar, elas mostram sintomas reais mesmo de abstinência nos primeiros até 3 dias. Então, dor de cabeça, náusea, por exemplo, são bem comuns em pessoas que são bem dependentes de carboidratos refinados. Então, é realmente uma droga. Tá, isso significa que você nunca mais vai colocar nenhuma sobremesa na sua boca? Não, a não ser que você escolha nunca mais comer açúcar de nenhuma forma, isso é uma escolha que está à sua disposição, não é isso que vai precisar acontecer, tá? Mas num período curto de desintoxicação desses alimentos, né, esse período ele vai te devolver a claridade necessária para você realmente escolher seus alimentos sem influência do vício daí para frente. Então, quando você decidir que vai comer algo gordinho de novo, vai ser uma escolha consciente, ciente das consequências e não mais uma vontade mais forte que você. Esse é o propósito, é essa a ideia. Quando você passa um tempo 100% certo, né? Você passa 100% certo, livre desses alimentos, é muito mais fácil se adaptar depois para um estilo de vida, de alimentação que seja ali nos seus 80% certo, com as besteiras apenas esporádicas em momentos que você decidir. Isso é o grande segredo para um estilo de vida sustentável, para uma alimentação que você consegue levar para o resto da sua vida. É por isso que a esmagadora maioria das dietas ou iniciativas que dão certo e se transformam num estilo de vida realmente sustentável são aquelas que começam com um período de desintoxicação logo de cara e de quebra ainda tem resultados extraordinários já na primeira semana. Ou seja, pessoas que retiram da alimentação absolutamente tudo que faz mal por um período de 1 a 2 semanas e depois adaptam a sua alimentação para algo sustentável, maleável, dentro da lógica ali dos 80-20, 80% certo e 20% maleáveis, tem mais resultado. E esse período inicial tem efeito duplamente positivo, porque ele desintoxica você de alimentos viciantes e ainda traz resultados impressionantes mesmo, na balança, nas medidas, no bem-estar, na disposição. Resultados esses que vão te manter, né, que são capazes de manter você ainda mais motivada e focada no seu objetivo de ter mais saúde e conquistar o corpo que você merece. É por isso que eu digo quando eu digo esses resultados, eu tô falando de perder até 5 quilos e 5 centímetros de barriga na primeira semana, tá? É esse o tipo de resultado que tirar 100% dos alimentos ruins e colocar coisas boas no lugar traz pra você. É por isso que eu digo que existem 3 passos simples necessários para se livrar dos vícios alimentares e traçar um caminho de emagrecimento saudável, sustentável pro resto da sua vida, tá? Para ganhar e manter saúde. E eu vou te apresentar cada um desses passos agora. É aqui que você precisa ficar realmente atenta, mas nem precisa anotar, tá? Não precisa anotar isso que eu tô falando não, porque daqui a pouco eu vou te dar um presente que detalha um pouco mais disso para você, que traz o resumo disso aqui e te ajuda nisso. Então vamos lá. Primeiro passo. Você precisa conhecer a fundo quais são esses ingredientes. Quais são essas coisas que fazem mal e que estão hoje na sua alimentação? Porque é o seguinte, sem saber o que está errado, como é que você vai evitar o que faz mal? E saiba ou não você, a maioria dos produtos que a gente acredita ser saudável, porque é integral, porque é light, porque é diet, são na verdade lobos em pele de cordeiro, são mais do mesmo. O refrigerante diet, por exemplo, ele consegue ser ainda pior do que a versão normal que tem várias colheres de açúcar. Ele é tão viciante quanto e ele ainda tem adoçante artificial que já comprovadamente está relacionado com doenças mentais e até mesmo câncer, tá? Então, sem saber esse tipo de coisas que a gente acha que tá fazendo certo, mas tá fazendo errado, sem saber o que você não sabe hoje, fica difícil tirar o que é errado, né? Então, a primeira coisa é correr atrás de descobrir quais são os ingredientes que fazem mal. A soja, por exemplo, dando outro exemplo, a soja que é queridinha por muitos adeptos aí do leite de soja, iogurte de soja, porque vou evitar a lactose, então eu vou partir para soja, ela pode ser um veneno ao invés de nutrir você, porque ela desequilibra o balanço hormonal do seu corpo. Em mulheres, mas principalmente também homens, tá? Então ela imita a ação do estrogênio no corpo. E a ação do estrogênio está ligada ao acúmulo de gordura, está ligada a TPM, está ligada
Enfim, o excesso de estrogênio está ligado a várias coisas que você não quer para o seu corpo. Os grãos, mesmo integrais, eles podem para você ser a razão pela qual o seu intestino está lento, a barriga está inchada, e pode ser aquele excesso de carboidrato extra, né? Aquele carboidrato extra que está impedindo você de emagrecer hoje. Se você vem emagrecendo e chegou num platô, pode ser a questão dos grãos que estejam te atrapalhando, se você ainda está consumindo grãos. Então, é uma outra hipótese. O leite pode ser a razão das suas espinhas, pode ser a razão da cólica do seu bebê que está amamentando. Enfim, tem muitos truques, muitas informações que não chegam até a gente e que podem ser problema para você. Hoje você nem sabe disso. Então é importante saber quais são esses alimentos. É importante entender como aquele alimento, seja ele processado, refinado, ou até mesmo determinados tipos naturais de alimentos, né? Aquele alimento que você escolheu para comer agora, como é que ele vai interagir com o seu corpo, o que ele causa nele depois. Só sabendo isso, você vai saber onde é que está errando. Então a primeira coisa é saber onde você está errando e tirar saber onde está errando, o que está fazendo mal. Segundo ponto, claro, é retirar 100% desses ingredientes da sua alimentação pelo tempo necessário para se livrar da influência e dependência química que eles causam ao seu cérebro e para reequilibrar o seu metabolismo. Ou seja, apenas 7 dias, por exemplo, de um processo intenso e correto de desintoxicação, o seu corpo ele já é capaz de reorganizar a maior parte da bagunça causada aí por anos de alimentação errada. 7 dias você já consegue ver essa diferença, já consegue perceber boa parte das mudanças. Quando o cérebro ele não está mais sob a influência de substâncias viciantes, você pode ter a certeza que está tomando decisões conscientes, decisões completamente suas, sem o controle daquele alimento sobre você. Assim, se e quando você decidir comer algum daqueles alimentos pouco saudáveis de antes, né, daqui para frente, você vai poder comer sem culpa nem sofrimento, porque você não vai precisar ali ser uma santa imaculada que diz não para todas as tentações toda vez pro resto da vida. Depois de se livrar dos vícios químicos de certo alimento, você só precisa fazer o certo na maior parte do tempo. Mas para garantir que é você quem está decidindo e não essas forças ocultas agindo no seu cérebro, para você realmente enxergar o que está botando no seu prato, esses primeiros dias de desintoxicação vão ser os principais de todo o processo, tá? Terceiro passo, fazer substituições inteligentes. Substituir esses alimentos que tomavam grande parte do seu prato com opções nutritivas e especialmente gostosas, porque ninguém merece ficar comendo frango com alface, sem graça. Então você precisa enganar o seu cérebro, você precisa prover para ele fontes de prazer que não envolvam esses alimentos ruins. Mas é muito sim possível. Porque tem muita gente que pergunta, né? Se eu não vou comer esses alimentos aí que fazem mal, eu vou fazer o quê? Se eu não posso comer mais praticamente nada do que eu como hoje, eu vou viver de quê? De brisa? De jeito nenhum. Não adianta você restringir, evitar, dizer não porque faz mal e simplesmente passar fome porque você acha que não pode comer mais nada. Não comer também engorda, tá? Sem combustível, o seu metabolismo ele desacelera drasticamente, passa a estocar qualquer coisa que você bota na boca em forma de gordura ou o que quer que seja que ele esteja precisando, tá? Então ele estoca, o seu metabolismo baixa, você passa a gastar menos energia. Então o que você faz? Primeiro, não se preocupa, porque ao contrário do que a gente é levado a acreditar, existe uma variedade absurda de opções de alimentos que você pode comer sem ter esses malefícios, né? Alimentos que, bem combinados, são igualmente deliciosos e simples de preparar, comparado com qualquer guloseima gordinha aí que você coma, tá? E, por exemplo, quer uma dica de... se eu fosse listar aqui, a gente ia ficar o dia inteiro, né, falando desses alimentos, mas algumas dicas básicas para você fazer substituições inteligentes. Primeiro, os alimentos verdadeiramente saudáveis, eles dificilmente vão vir embalados de supermercado. E se virem numa embalagem, a sua avó provavelmente vai reconhecer cada um dos ingredientes. Então corre dos ingredientes que terminam com tracinho anti, corante, conservante, acidulante, aqueles que têm alguma coisa de sódio, por exemplo, é um outro exemplo também. Aqueles nomes que não tem, que você não reconhece, que são nomes mais químicos. Foge disso. Só fazendo isso, se você se voltar apenas para as opções fabricadas diretamente pela natureza, vamos pôr assim, as opções já são inúmeras, tá? Além disso, outra dica é sempre escolher e equilibrar bem os 3 macronutrientes principais na sua alimentação, em cada uma das suas refeições. Então, bons carboidratos complexos, proteínas e gorduras boas. Para de ter medo de gordura, tá? Isso é uma outra lenda que a gente ouve. Então,
perder alguns preconceitos que a gente tem desde criança, que a gente ouve e tem como verdade absoluta. Então a questão das gorduras animais como grande vilã do colesterol, por exemplo, ou até mesmo colesterol como grande vilã do infarto. Isso é uma grande falácia que já foi desmentida várias e várias vezes por diferentes estudos, de diferentes escolas, por diferentes tipos de profissionais, e ainda assim a quantidade de produtos light, reduzidos em gordura, só aumenta na prateleira. Eu não entendo. Para de ter medo de gordura. Gordura boa é importante para você. É ela que vai dar saciedade para substituir esses alimentos que você achava prazeroso. A gordura boa ela é excelente para isso, ela te dá saciedade, certo? O carboidrato, mesmo o carboidrato integral, que ele sim é armazenado em forma de gordura quando ele está em excesso no seu corpo. As gorduras boas, não. Elas não viram gordura em você, tá bom? Inclusive um estudo publicado pela revista Obesity descobriu que as pessoas que seguem uma dieta baixa em carboidratos, né, que limita um pouco mais a quantidade de carboidratos e comem mais alimentos ricos em gordura e proteína, pessoas que seguem esse tipo de raciocínio têm uma queda maior nos desejos, nas vontades e nas preferências. Aquela vontade louca de carboidrato e amido que você tem diminui muito mais quando você tem uma dieta baixa em carboidrato do que as pessoas que têm uma dieta baixa em gordura, por exemplo, tá? Aqui com mais carboidratos e menos gordura. Então, para de ter medo de gordura. Agora, outra coisa, não sai por aí fazendo uma dessas dietas malucas que tiram 100% de qualquer um desses 3 nutrientes, tá? Proteína, gordura ou carboidrato. Isso também é balela. Não cai nessa. Bom, esses aqui são os 3 passos simples para você ter sucesso no emagrecimento definitivo. E são exatamente esses 3 passos que eu resolvi aplicar na minha vida depois de ter percebido os problemas que eu estava tendo com esses alimentos. Então eu corri atrás de pesquisas, de livros, de experts em equilíbrio do metabolismo, reeducação alimentar, e eu desenvolvi o meu próprio método para dar um start poderoso, para recomeçar, para dar um start definitivo no meu emagrecimento. Né? Eu chamei isso aí de método START de desintoxicação. É o método START mesmo. Como eu queria que fosse o começo com o pé direito, eu chamei de método START de desintoxicação e emagrecimento, para garantir ali que eu estaria verdadeiramente livre da influência de qualquer droga alimentar, verdadeiramente livre para fazer escolhas 100% minhas. Então eu desenvolvi 7 dias completos de limpeza, de reequilíbrio do metabolismo, sem passar fome, nem viver de jejum, muito menos só de suco, mas também que não tivesse nenhum daqueles ingredientes viciantes e que fizesse substituições gostosas, porque eu não sou dessas que consegue ficar comendo coisa sem graça por muito tempo, por vários dias, né? E essa estratégia ela funcionou muito bem pra mim. Hoje eu tô muito, mas muito, muito melhor do que eu tava antes. A gente já conversou sobre isso. Voltei a vestir P. Eu acordo pra fazer exercício. Eu saio de casa e vou pro CrossFit sem drama nenhum. Enfim, essa estratégia ela funcionou muito, muito bem pra mim. Já teve resultados logo nos primeiros dias, mas ela teve resultados ainda melhores para as pessoas que eu entrevistei e eu conheci, para alunos que aplicaram esse método. Então, o Reinaldo Pellegrina, a Adriana Baltazar, enfim, pessoas que chegaram a perder até 5 quilos e 5 centímetros de barriga já nesses primeiros 7 dias. E outra coisa, não é só para aquela pessoa que está começando agora. Sempre que eu preciso fugir um pouco da minha rotina normal de alimentação, numa viagem, por exemplo, eu também eu volto ao método START para voltar ao meu estado de disposição total o mais rápido possível. Mesmo quando eu tenho recaídas forçadas, entre aspas, né? Fujo da minha rotina, tenho que sambar ali, me virar nos 30 e volto um pouco mais inchada e tal, eu uso o método START para voltar para a linha. E também eu já ouvi casos de pessoas que já estavam no processo de emagrecimento, mas fazia semanas que não perdiam mais nada, que estavam ali paradas no mesmo lugar, aplicaram o método START e voltaram a perder peso, voltaram a perder gordura, voltaram a girar a roda da maneira que elas gostariam. Então é o seguinte, para recompensar você por me assistir todo esse tempo aqui, eu quero te convidar a baixar um material especial que eu fiz. É um infográfico completo que explica como é que funcionam esses 7 dias de desintoxicação e emagrecimento, que foram ali o divisor de águas para mim e para tantos alunos meus até agora. Mais de 600 pessoas até agora já adquiriram o método START, estão tendo mudanças maravilhosas aí. E você também nesse infográfico vai descobrir 6 mitos muito difundidos sobre emagrecimento saudável, que provavelmente alguns deles você ainda acredita,
Então, eu quero que você tire isso da sua cabeça, desvencilhe dessas mentiras que a gente vem vendo por aí. Então, você vai lá no invs.com.br/ms de método START, né? E baixa esse infográfico, se inscreve e baixa o infográfico gratuitamente. É um presente especial que eu tô aqui reservando para vocês. Eu espero de coração que essa apresentação tenha sido produtiva para você e eu torço muito que você consiga implementar esses 3 passos aqui que a gente conversou na sua vida. Seja através do método START ou não, mas que seja ali, que essa entrevista ela possa ser o pontapé inicial para ter uma mudança de estilo de vida mesmo para você. Porque eu não acredito em dieta. Esse negócio que você entra e sai de dieta não funciona. Acredita em mim, eu já passei por isso. Eu vejo as pessoas falando isso. Dá certo mesmo quando você decide mudar a sua vida, tá? Se você já tem uma vida regrada, né? O método START, ou esse infográfico também, eu acho importante pra você, porque eu acredito que em saúde a gente sempre pode melhorar, sempre pode fazer mais, sempre pode cuidar mais da nossa saúde, do nosso corpo. Então esses 3 passos podem ser um empurrão que falta pra você sair do platô que você tá, ou então, se você já emagreceu, como eu falei, né, emagreceu bastante, mas há semanas não vê evolução, uma estratégia com esses 3 passos bem aplicados, como o método START, por exemplo, pode ser o que tá faltando pra você chegar no seu objetivo. E independente de mim, do INVS ou do método START, eu convido você a ser muito, mas muito mais atenta e crítica com o que você deixa entrar na sua casa, com o que você deixa entrar na sua despensa, com o que você deixa entrar na sua boca e na da sua família. De verdade, trocar o enlatado ou a caixinha pela versão natural de um alimento pode ser sim a diferença entre dar uma opção, uma porção de saúde ou uma dose de uma droga para alguém que você ama. Eu acredito piamente nisso, de coração. Então é isso, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de participar desse congresso e poder expandir ainda mais o alcance, né, dessas informações que eu acredito que precisam sim chegar a cada vez mais e mais ouvidos, que precisam de muito mais alcance, muito mais dimensão, porque a gente vem sendo sim muito mal informado pelo que chega até a gente passivamente. É necessário uma posição um pouco mais proativa para correr atrás de informação realmente que vale a pena, sem ser bombardeado por aquilo que tá desatualizado, por aquilo que tá cheio de interesses comerciais por trás, enfim. Então esses congressos me dão muito prazer em poder levar esse tipo de informação a cada vez mais e mais pessoas, e elas precisam ser realmente expandidas e compartilhadas com mais ouvidos por aí. Além disso, eu quero agradecer você por prestigiar esse evento, não só por conta dessa palestra, por essa apresentação minha aqui, mas também pelos profissionais que dedicaram seu tempo para dividir o conhecimento, interessados no seu bem-estar aí do outro lado, interessados na sua melhoria de vida, na sua evolução como ser humano em todos os pontos, em especial aqui, no meu caso, bem-estar e saúde. Então eu fico muito feliz de fazer parte de iniciativas como essa, que tem a questão de fazer o bem ao outro como principal ponto, né? E eu quero também te convidar, fechar isso aqui convidando mais uma vez a entrar no www.invs.com.br/ms, baixar o seu infográfico, que além do resumo do que a gente conversou aqui, um pequeno resumo, claro, você também vai encontrar mais 6 mitos sobre emagrecimento saudável, sobre uma vida saudável, que podem sim estar paralisando você, paralisando sua família, paralisando seus amigos, impedindo você de alcançar o seu objetivo, alcançar a saúde e o corpo que você quer e você merece. Então dá uma olhada lá nesses mitos, é gratuito. Quando você se inscreve, você também passa a receber, né, se inscreve e confirma a inscrição, você passa também a receber dicas do INVS, os meus vídeos, posts de blog feitos por mim e convidados do site, sempre com informação isenta, idônea e atualizada, que realmente tem resultados comprovados quando o assunto é saúde e bem-estar, tá ok? Então é isso, fica aí meu convite, um grande abraço e até a próxima.